Saúdo os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os que vão assistir esse vídeo, que não são cristãos ainda, uma boa madrugada de salvação. Agora são exatamente 4h45 da manhã, 20/4 de 2020, segunda-feira. Esse que vos fala é o irmão Rodrigo, mais uma vez, com o evangelho puro, pleno e objetivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como de costume, está tocando no fundo os louvores da harpa cristã. Vamos iniciar com uma oração, porque o próprio Senhor Jesus deixou escrito nas Escrituras que sem Ele nada nós podemos fazer. Então vamos agora buscar a face do Senhor nosso Deus com oração, pedindo assim para estar a direção, o Senhor Jesus está à direção deste trabalho. Senhor e eterno Deus, em nome de Jesus, na unção, direção e orientação do Teu Santo e Bendito Espírito, te damos graças pelo dom da vida eterna que o Senhor concede a mim, minha esposa, os meus 2 filhos, que estão agora dormindo, mas estamos aqui fazendo a Tua obra, essa videoconferência, para evangelizarmos as almas que assim precisam. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, para que o Senhor, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a graça do Teu eterno Espírito, receba no trono da Tua graça a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu santo nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livrai do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, por favor, em nome de Jesus, pelo Teu eterno Espírito, que Teu Filho Jesus, com a graça do Teu eterno Espírito, com a Tua autorização, Deus, esteja a direção deste trabalho. Deus, em nome de Jesus, tome a frente. Coloque as Suas palavras nos meus lábios, Senhor Jesus, que não seja eu o homem a carne, mas o Teu Espírito Santo falando em meus lábios, em nome de Jesus. E te agradecemos pelo dom da vida eterna, por todas as bênçãos espirituais, materiais, e pela vitória, Pai, do Senhor estar guardando eu e minha família, e a cada um dos seus, em cima dessa terra, desse vírus do Covid-19. Nos dê livramento, Senhor, como o Senhor tem nos dado, e não deixe que nada venha atrapalhar esse trabalho que estamos fazendo essa madrugada, deste vídeo, para evangelizarmos as vidas. Te agradecemos por tudo a Ti, Deus, Jesus, Espírito Santo. Amém, amém e amém. Vamos iniciar com o seguinte tema: o que é igreja? O significado da palavra igreja. Eu estou aqui em mãos aqui, no dicionário online, enciclopédia livre, o que quer dizer igreja. Vamos aqui analisar a palavra igreja. Eu mais uma vez agradeço a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo por essa oportunidade. Agradeço a você que vai assistir esse vídeo. Se você gostar do evangelho puro, pleno, faça favor, deixe seu like aí. Nosso canal é Rodrigo Novaes, com IS no final. E se inscreva no canal. Nosso objetivo aqui não é ganhar a placa do YouTube ou ficar famoso. Não. Nosso único objetivo aqui é evangelizar a tua vida para que um dia você venha confessar a Jesus Cristo diante dos homens e recebê-lo no seu coração e entregar sua vida para Ele. Pois bem, vamos lá. Igreja, do grego. Bom, está escrito em grego, eu não sei ler aqui em grego. Eclésia. Através do latim, eclésia é uma instituição religiosa cristã separada do Estado ou comunidade de fiéis ligados pela fé e submetido aos mesmos chefes espirituais. Bom,
Esse é o significado da igreja institucionalizada. Agora vamos ver aqui no contexto bíblico, na Bíblia. No contexto bíblico, o termo igreja designa reunião de pessoas, algumas vezes associadas a uma doutrina específica, como por exemplo as 7 igrejas do Apocalipse, citadas pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, que são castigadas ou elogiadas de acordo com uma doutrina central no texto bíblico do Novo Testamento. A palavra igreja aparece por diversas vezes. Aí está lá os capítulos, lá, as partes da Bíblia que aparecem. Em Mateus 18, 15, 17, no chamado discurso sobre a igreja, encontramos as seguintes palavras de Jesus. Aí vai afora. Bom, vamos aqui na etimologia da palavra. Na etimologia da palavra. O que é etimologia? É a raiz da palavra. Igreja é uma palavra de origem grega escolhida pelos autores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, para traduzir o termo hebraico Yahvé, usado entre os judeus, para designar a Assembleia Geral do povo do deserto, reunida ao apelo de Moisés. Etimologicamente, a palavra grega eclésia é composta de 2 radicais gregos, ek, que significa para fora, e klesia, que significa chamados. Bom, unindo esses 2 radicais, fica como? Chamados para fora. Então essa é a origem não, a etimologia, a raiz da palavra. Origens. No contexto bíblico, o termo igreja designa reunião de pessoas, algumas vezes associadas a uma doutrina específica, como por exemplo, já foi falado, 7 igrejas do Apocalipse, tudo tal. Aí as palavras de Jesus aqui embaixo falam o quê? Em relação à igreja. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-lo, dizei-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considerai-o gentil e publicano. Enfim, irmãos, a palavra igreja tem 2 significados. A origem, eclésia, assembleia por convocação e assembleia de fiéis, etc. Pelo latim, eclésia, assembleia e reunião, igreja. E na etimologia da palavra, o grego, significa eclésia, que é chamados para fora. Isso é uma introdução, porque vamos analisar igreja. Igreja tem 2 significados. A instituição que os homens criaram e aquela que foi deixado, o modelo bíblico deixado por Jesus. Que partimos daquele versículo que diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu no meio de vós. Essas são as palavras de Jesus. Vamos analisar aqui. Peguei por base aqui Hebreus, carta aos Hebreus. Os hebreus são hoje o povo de Israel, os judeus. Do capítulo 12,
versos 21, 22, 23 e até que o 24. Capítulo 12 de Hebreus diz assim o título: exortação em permanecer na fé e na santificação. Aqui nós vamos ver nesse capítulo aqui, ó, fala de santificação, fala da fé, fala para a gente permanecer na fé, fala vários assuntos aqui. É muito extenso o texto, então não vamos ler tudo. Vamos direto ao assunto. Nos versículos principais que queremos aqui, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é a verdadeira igreja. Capítulo 12, verso 21 em diante. Capítulo 12, o título é exortação em permanecer na fé e na santificação. Então diz assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Olha só, irmãos, tamanha visão que Moisés teve. E na onde que Moisés teve essa visão? Quando ele foi subir ao monte para buscar a instrução da parte de Deus. Mas chegasse ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Vamos ver aqui. Voltando um pouquinho para trás, vamos ver aonde que Moisés subiu. Porque não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade. Bom, todos sabem que Moisés subiu no Monte Sinai, que segundo a Bíblia, havia vários fenômenos aconteceram ali quando Deus se manifestou a Moisés para dar a ele a tábua dos 10 mandamentos, que na época era a lei, que hoje se resume em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ali Moisés, ele deixa bem claro, e tão terrível era a visão que Moisés, Paulo, aqui, né, que escreveu aos Hebreus, deixa bem claro o relato aqui. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Moisés, um homem valente, um homem, como ele mesmo disse para o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que ele era um homem pesado de boca, de lábios. Ele ficou todo assombrado com a terrível visão que ele teve. E aqui no relato de Paulo diz o seguinte aos Hebreus: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Olha a visão que ele teve, irmãos, ali naquele monte. Ele teve uma visão, irmão, da verdadeira igreja, aleluia. Você que está assistindo esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, Moisés teve uma visão da verdadeira igreja. O que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja é esta, a qual eu e você, que professa a mesma fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazemos parte. Esse corpo, sim, é unido numa mesma fé, no mesmo objetivo, no mesmo amor. Que nós temos que confessar Cristo
e crê em nosso coração que Deus o enviou para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é esta: saber que Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho. João, se não fala minha memória, 3,16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, o teu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em todo o globo terrestre do mundo que nós habitamos, a qualquer hora, a qualquer momento, aqui é de madrugada no Brasil, no Japão provavelmente é durante o dia, em qualquer parte, qualquer continente, tem um cristão unido a mim e a você que crê, pelo amor de Jesus Cristo, unido na fé em Cristo. Então esse corpo invisível de Cristo, que é a igreja invisível que muitos não dão valor e não veem, a não ser pelos olhos da fé, está relatado aqui. Mas chegasse ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia Igreja dos Primogênitos. Universal a palavra universal quer dizer que engloba tudo. É mundial, é único. É em todo lugar. E a assembleia é uma reunião. Então nós estamos vendo aqui que a verdadeira igreja é a união geral, universal, única, mundial, de todos os cristãos da terra. Tanto é que nas escrituras diz o seguinte, que Deus vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Não vem buscar placa A, X, Y, B. Deus não vem buscar Assembleia, Batista, Congregação, Deus é Amor, Episcopal, Congregacional, Universal, Metodista, Batista, e tantas outras. Não. Vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Quem foram os primogênitos? O primogênito entre os mortos, o primogênito de tudo e de todos é Jesus. Segundo o que está escrito na Escritura, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Traduzido, Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel traduzido, Deus conosco. E dos primogênitos, primogênito quer dizer os primeiros, irmãos, a qual Jesus Cristo é o líder, os primeiros cristãos que foram mortos por amor a Jesus Cristo. Desde a época lá, o primeiro homicídio que teve foi Abel, que diz a Santa Escritura que Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi morto. Satanás encheu o coração de Caim, que segundo a Escritura já era filho do maligno, se levantou contra Abel e o matou. E diz a Escritura que o sangue de Abel clamava desde a terra. Então, nós vemos ali o primeiro cristão que ele cria. Na ocasião era diretamente com Deus. Então, por fé, ele fez um altar ali, sacrificou o teu melhor cordeiro, símbolo de Jesus, que mais tarde, no futuro próximo da era cristã, ele seria morto na cruz do Calvário, conduzido ao Calvário como ovelha muda
ao matador, aos seus tosquenejadores, mas ressuscitaria ao terceiro dia, andaria por um espaço de 40 dias em cima da face da terra, tendo instrução aos apóstolos, e seria ascendido aos céus. Então, voltando aqui à Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus. Estão inscritos nos céus, irmãos. Temos que, pela fé, crermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, a partir do momento que nós confessamos a Cristo como nosso Salvador e cremos de todo o coração. E a Deus o juiz. Irmãos, de Deus não se zomba e Ele não se deixa escarnecer. Ele é o justo juiz. De todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que espíritos são esses dos justos aperfeiçoados? Aqueles que Jesus Cristo aperfeiçoou através de seu sacrifício na cruz do Calvário, que foram comprados com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta madrugada, eu venho por meio do Espírito Santo, a qual impulsiona o meu coração a te dizer: se você pecou, ainda há solução para você. Basta apenas confessar a Cristo como teu Salvador, entregar tua vida para Ele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, aquele que confessa e deixa, as Escrituras nos relata que alcançará misericórdia. Aquele que crer e for batizado será salvo. É necessário crer. Eu não estou te oferecendo aqui uma mansão, meia dúzia de jato, como tem o rapaz do chapelão. Não estou te oferecendo aqui limusines, dinheiro, não. Mas estou aqui lhe anunciando Jesus Cristo, aquele que era e que há de vir, o alfa e o ômega, princípio e fim de todas as coisas. Estou aqui te oferecendo aquele que foi o sacrifício vivo e santo pelos nossos pecados. Esse sim que vai te salvar no dia do juízo. E não se deixe enganar, esse Covid-19, esse coronavírus, é nada mais, nada menos do que está escrito na Sagrada Escritura. Que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, que iriam ter em vários lugares terremoto, peste, fome. Quando fala-se de peste se fala de enfermidade. Já está profetizado. E aqueles que deturbaram, humilharam a imagem de Cristo no carnaval, apenas aceleraram o processo de juízo. Mas aqueles que confessar a Cristo, que se humilhar, que se arrepender, entregar suas vidas para Ele, como um dia eu e minha família fizemos, esses vão estar seguros, debaixo das potentes mãos de Deus. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. E para você que é um institucionalizado, para você que crê que igreja é só os castelos de pedra, os templos suntuosos e luxuosos, para você que crê que igreja é ter uma credencial, para você que crê que igreja é estar todos os dias lá dentro das instituições, das denominações, tem uma palavra: seja cristão e membro da Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, aleluia, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos justos aperfeiçoados. O pastor dessa igreja é Deus, o próprio Senhor Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O próprio Senhor Jesus diz
Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ele é conhecido delas. E elas conhecem a sua voz. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai dar agora ouvidos, não para a minha voz, mas para a voz do sumo pastor e bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele nos comprou com seu precioso sangue. Agora estão tarjando por aí, pondo rótulo, e nós, que não fazemos mais parte de instituição religiosa nenhuma, nós que resolvemos ter coragem e ter fé suficiente, dada por Cristo em nossos corações, com a graça do Espírito Santo e a autorização de Deus, para sairmos dos edifícios, das instituições templárias. Eu estou naquele versículo, irmãos. Prezados amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está aí no meio. Jesus falou para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Muitas das vezes a pessoa tem coragem de ser membro de um templo, membro de uma instituição religiosa, membro de uma denominação, mas não tem coragem de exercer o amor ao próximo. Muitas das vezes não tem coragem de se confessar como igreja. E que igrejas institucionalizadas são essas? Que a igreja A não tem comunhão com a igreja B. A igreja C, por sua vez, não tem comunhão com a igreja D. Por que que os ministros do evangelho da igreja A não podem pregar na igreja B? Se é um corpo só, um só. Então eu prefiro fazer parte da Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, que me liga aos meus irmãos e irmãs em todo o globo terrestre, pela fé comum em Jesus Cristo. Que quem crê em Jesus, como diz as Sagradas Escrituras, crê também que Ele é poderoso para nos libertar, nos salvar, nos batizar com o Espírito Santo, nos capacitar dos dons espirituais para agranjarmos almas para o Teu reino e depois no final nos levarmos para a Universal Assembleia que está lá nos céus, mas invisivelmente, pela fé em Jesus Cristo, nós fazemos parte dela ainda aqui na terra. Porque a mesma fé que eu tenho em Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e que eu creio que ele veio em carne, não em espírito, veio em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, foi ascendido aos céus, e está me esperando no seu trono de glória e de luz, na Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. O meu irmão, minha irmã que está lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Panamá, no Havaí, na Itália. Aquele que crê nas Escrituras aqui, ó, Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que crê nos ensinamentos de Cristo como realmente está escrito, então é meu irmão e minha irmã em Cristo, é membro da Universal Assembleia. Ah, mas irmão Rodrigo, nós não estamos entendendo, nós que estamos assistindo, o que você está querendo dizer com isso? Eu não, mas o Espírito Santo coloca em meus lábios a seguinte palavra: se você é meu irmão e minha irmã, eu sou teu irmão, não podemos nós cremos numa só fé, num só amor, num só propósito, para fazermos parte da membresia da Universal Assembleia? A qual o próprio Senhor Jesus é o pastor?
Que está falando aqui de Deus. E Jesus é Deus. Aleluia! E por quê? Vou contar uma rápida experiência aqui. Lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, que hoje tenho 44, eu fazia parte de uma instituição chamada Assembleia de Deus, e tinha um senhor muito abençoado, o irmão Tostes. Nós fazíamos a obra junto, ele era que nem um pai, um avô para mim, um homem sábio, um homem muito usado na mão de Deus. Em uma determinada ocasião, eu não tinha apoio no meu ministério, que eu era novo na fé, mas Deus já tinha uma chamada. E muitas das vezes o trabalho que Deus punha na nossa mão, fazíamos muito bem feito, para a glória de Deus, vergonha do diabo, e Deus aprovava o nosso trabalho. Então a gente despertava muita inveja dentro da igreja por parte dos obreiros, principalmente por parte do meu pastor na época. E não tendo apoio, esse irmão me propôs o seguinte, mas era do mesmo ministério, irmão, o mesmo ministério, o mesmo pastor presidente, só ia mudar de congregação, porque ele estava precisando de obreiro lá, e eu ia ter mais liberdade para fazer a obra. Irmãos, quando eu cheguei no meu pastor, para perguntar para ele se eu podia ir para outra congregação que era no bairro vizinho, fazia parte do mesmo ministério eclesiástico, a resposta dele foi não, que para ele não era a mesma igreja. Pois bem, irmãos, se tem essa divisão entre eles, irmãos, que corpo de Cristo é esse? Por exemplo, a maior denominação evangélica que tem, as Assembleias de Deus, irmãos, quantas ramificações tem? Quantas divisões tem? Sendo que tudo, que eu conheço muito bem as Assembleias de Deus, que Deus me transformou no vaso que eu sou hoje, dentro das Assembleias de Deus, depois ele me tirou, como está em Eclésias, tirados para fora, para hoje eu estar aqui nessa videoconferência falando que igreja não é o templo de pedra, não é as paredes, não é a instituição. Um dia eu fiz parte de uma. Como que fica, irmãos? Por exemplo, a Assembleia de Deus, toda a administração teria que ser em Belém, que foi lá que tudo começou pelos missionários Gunnar Ving e Daniel Berg. Mas não, irmãos, está dividida. Hoje que eu estou mais maduro na fé, mais experimentado na vida, nos trabalhos, nas coisas de Deus, eu entendo que naquela época já havia divisão interna, irmãos. Quantos obreiros que um briga com o outro, porque o membro dele aqui quer congregar no mesmo ministério, talvez porque é mais perto de casa, talvez porque lá está precisando de obreiro, quer desenvolver mais o seu ministério, quer... Não aceita, irmãos. Se é um corpo só, a Bíblia, a Escritura diz que somos um corpo. Orelha, boca, nariz, braço, perna, tudo. Como que está dividido? Tem ministérios grandes por aí, irmãos, que é lei, é proibido pastor de outro ministério vir ministrar aqui. Salvo o quê? Quando, só se o pastor daqui, da igreja A, tiver amizade em particular com o pastor da igreja B, ou quando não, muitas vezes por interesse, ó. Por isso que eu, irmãos, prefiro fazer parte da Universal Assembleia. Que nesse rótulo que Satanás colocou na boca de muitos, que saiu com essa rotulação, esse apelido nojento de desigrejado, que eles... Satanás é tão mentiroso que nem falou a palavra certa para eles, falou. Não é desigrejado. Que ninguém fica desigrejado. Porque a partir do momento que você crê em Jesus Cristo e se reunião tem 2 ou 3, aí já está a igreja, a Universal Assembleia reunida, os membros da Universal Assembleia. É a igreja dos primogênitos, a qual Deus é o juiz dos justos aperfeiçoado. Entendeu? E agora como fica? Não é desigrejado, é destemplado, desdenominacionado, desinstitucionalizado.
Pergunto para você que está me vendo, amado, querido e querido irmão, irmã em Cristo, amigo e amiga. Os apóstolos tinham uma credencial de papel? Os apóstolos batiam no peito, eu sou tal? Eles continuaram. Atos dos Apóstolos, a igreja, é a continuação do que Jesus deixou de ensinamento. Ali em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, é tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. Eles não pediam dízimo. O povo tinha gratidão. O Espírito Santo comovia o coração do povo. O povo vendia tudo e depositava aos pés dos apóstolos. O que se dá a entender que era uma oferta alçada ali. E os apóstolos, por sua vez, repartiam tudo de igual modo. Todo mundo é nivelado. E agora como fica? Nas instituições para o mundo aí afora, nas denominações para o mundo aí fora, a qual tem pastor que tem mansãozona, com que dinheiro? Jesus, o dono, o mestre, o nosso mentor, sumo pastor. Eu já li na Bíblia que Jesus também era apóstolo, cooperador, diácono. Quer ver uma coisa onde Jesus foi diácono? Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Quem serve é diácono. Tem uma passagem, se não falar na minha memória, acho que é no último capítulo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, que fala, e cooperando com ele todos os dias, o Senhor é Jesus, coopera, quem coopera é cooperador. Também ele assume o pastor, que através do ministério de Jesus foi substituído o ministério de Melquisedeque. E acima de tudo ele é o bom pastor. Como que fica? Cadê o exemplo de Cristo que vocês, mercantil da fé, mercenários da fé, não estão seguindo? Era para continuar ali seguindo os exemplos de Cristo. Através do colégio apostólico ali, da igreja de Atos dos Apóstolos. Detalhe também, irmãos. Os apóstolos também eram presbíteros e bispos, que quer dizer ancião. Ali, quando a coisa ficou tumultuada, os apóstolos pediu para o povo, para a assembleia, para a reunião, para os congregados se reunir, escolher 7 homens de boa reputação, porque eles tinham que ficar por conta da palavra, do ensino da palavra e das orações. E aqueles irmãos que foram, o povo lá, os irmãos que escolheram aqueles 7 homens de boa reputação, a qual no meio deles estavam Estevão, o primeiro mártir, esses eram os diáconos, que socorreriam a necessidade das viúvas, do órfão, dos necessitados. Como que fica agora, irmãos? Alguém pode virar e falar, irmão, mas você está esquecendo lá, que fala lá, mais pra frente, numa das cartas de Paulo, não sei se é Efésios, vamos ver aqui, Gálatas, Coríntios, aleluia, glória a Jesus, aleluia, Coríntios, Filipenses, Efésios. Vamos ver aqui. Aleluia, glória a Jesus. Coríntios, Gálatas, Efésios. Você que gosta muito de cargo eclesiástico, você que poderia falar, irmão, mas você está esquecendo das outras coisas, né? Que os cargos que tinha ali na igreja. Que não estou não, irmãos. Em Efésios, capítulo 4,
do verso... Vamos pôr aqui do verso... O título é Exortação à Unidade, sobre os dons ministeriais. Do verso aqui 8, capítulo 4, Exortação à Unidade, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Dons, não é tarde, não é credencial. Ora, isto que ele subiu, o que é senão também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra. Está falando sobre Jesus, ele que subiu e também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Certo, irmãos e amigos? Irmãs e amigas da palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Tá, quando que ele deu uns para apóstolos? Os 12. E o apóstolo Paulo, como ele mesmo disse na escritura, que ele era um abortivo, tinha nascido fora de tempo. Ele era apóstolo, que dá a entender, de consideração por Jesus Cristo, não da gema, como foi os 12 que ele chamou pessoalmente. Outros para profetas. Quem foram os profetas? Os profetas do passado. Não sei se eu vou aqui falar pela ordem. Tem Malaquias, Isaías, Jeremias. Jeremias e Isaías são profetas maiores. Malaquias, profeta menor. Ageu, profeta menor. Oséias, profeta menor. E aí vai afora. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pois bem, no Novo Testamento também fala de profetas. E também tinha um ali que tinha filhas que profetizavam. Mas quando no Novo Testamento fala de profetas, não está se referindo ao cargo de profeta como era no Velho Testamento, mas o dom de profetizar. E aqui, o que sobrou para a igreja nos dias atuais? Evangelistas, que também nós vemos quando ele faz a grande comissão que ele manda de 2 em 2, e também nós vemos quando o próprio Senhor Jesus diz: ide por todas as nações, batizando e ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado guardar, e fazei discípulos. Então, a função do evangelista é essa: ganhar as nações e fazer discípulos, porque Jesus também era um evangelista. E outros para pastores e doutores. Irmãos, pastores, que quer dizer presbítero, bispo ou ancião, tá? A tarja, a recomendação para pastores quer ver? Vamos ver aqui. Bispos e diáconos. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Entendeu? Episcopado é ser líder, dirigente. Entendeu? E doutores. Doutor quer dizer o quê? Ensinador da palavra de Deus. Então todo líder espiritual que lidera um rebanho tem por obrigação espiritual, assim como tinha os apóstolos, de ter o dom de ensino. Se você diz que é pastor e não tem o dom de ensino dado por Deus, através do Espírito Santo em nome de Jesus, meus pêsames, você não é digno de estar na frente do rebanho. Porque o rebanho tem que ser ensinado. Certo? Se você não tem essa graça, ora a Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente e não lance em rosto. Então hoje o que tem na igreja? Evangelistas, pastores, doutores, que pastores são os presbíteros, ancião, os bispos. E evangelista, tanto pode ser o homem como a mulher. Por exemplo, a mulher samaritana foi tanto uma missionária enviada por Jesus, como também uma evangelista, que ela voltou para o povo dela, evangelizando a obra que Jesus tinha feito na vida dela. Por que eu estou aqui com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo tudo isso? Porque tem muita confusão, irmãos, a respeito dos dons ministeriais.
E outra coisa, tem muita confusão sobre igreja, templo e Universal Assembleia, igreja invisível, do povo zeloso especial de boas obras, e de onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus está aí no meio. Então, para você que nos rotula de desigrejado, lá vai um recado. Você é pior do que um asno. Asno traduzido é burro, porque o burro, se você domar ele direitinho, se a distância for longa, ele na carroça, se você pôr ele no rumo do amassador que ele tem que buscar o negócio e bater na bunda dele, se você treinar ele direitinho, ele não desvia caminho. Aí carrega lá, bate na bunda dele, ele volta e traz o material. Você, que é ser humano, que deixou Satanás encher o teu coração e decline a imagem daqueles que hoje não faz parte de instituição, como chamando nós de desigrejados, aprenda. É desinstitucionalizado, destemplado e desdenominacionado. Não tem como desvincular a partir do momento que você crê de todo o coração e confessa com a tua boca que Cristo veio em carne e que Ele é o nosso Salvador. Automaticamente você fazendo isso e procurando guardar os estatutos e os preceitos de Jesus Cristo, lembrando que a igreja, como nós conhecemos hoje, passa a valer de Atos dos Apóstolos para frente, porque até em João ainda era lei. Por que era lei? Porque Jesus ainda estava vivo. Quando Jesus pega, parte o pão, esse é o meu corpo que é partido por vós. Pega o cálice, essa é a nova aliança no meu sangue. Em Hebreus, se não falha a memória, diz, não sei, vou falar em Hebreus, porque eu posso errar. As escrituras diz, no Novo Testamento, que o testamento, para ter a valia, para entrar em vigor e passar a valer, é necessário que haja a morte do testador. Então, enquanto Jesus estava vivo, ainda era lei. A partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, então aí diz que o véu da separação, o véu se rasgou de alto a baixo. Houve trevas, era aproximadamente, hora nona, aproximadamente, era umas 3 horas da tarde. Se fez trevas. E Jesus disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ali, quando Jesus deu um brado, que ele expirou, que ele entregou o espírito na mão do Criador, do Pai, Deus Todo-Poderoso, o Pai dele e o nosso também, passou a valer a nova aliança no sangue dele, o Novo Testamento. Aprenda mais essa, você que nos chama de desigrejado, que eu tenho nojo dessa palavra. Eu sou igreja, junto com todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador e crê nele e procura se esforçar para guardar e pôr em prática os seus ensinamentos. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que um dia foi um pastor institucionalizado, que tem aproximadamente uns 9 diplomas de teologia, que tem credencial, entendeu? Só que tudo isso eu arquivei. Eu arquivei, tá guardado aqui no meu lar, só para comprovar por onde eu passei. Hoje eu sei que o verdadeiro evangelho é Escritura Sagrada. Não que somos ignorantes, mas a fonte principal é a Escritura Sagrada. Certo? Então o que acontece? Então de Atos dos Apóstolos, teríamos que continuar. Dentro das próprias instituições, tem a divisão, tem departamentos. Irmãos, que departamento tinha na igreja de Atos dos Apóstolos? Que departamento tinha nas 7 igrejas do Apocalipse? O único nome que se levava igreja era de igreja, eclésia, do grego, tirados para fora. O sentido bíblico e espiritual é esse. Reunião, ajuntamento, assembleia. Unidos numa só fé, num só amor, num só propósito. Qual que é esse? Numa só fé, um só amor, num só propósito.
Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e guardar os teus mandamentos. Então aprenda antes de nos chamar de desigregado. Eu estou saindo aqui em defesa de todos aqueles que hoje não estão em instituição nenhuma, mas estamos unidos pela fé em Jesus Cristo. Eu defendo o culto nos lares, o culto nas praças, o culto debaixo de uma árvore. Tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Você está fazendo parte da Universal Assembleia. Quando alguém te chama de desigrejado, não aceita. Quando alguém te chama de desigrejado, não aceita. Fala, eu faço parte da Universal Assembleia, que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Aleluia! Hebreus 12, versículo 23. Sabe quem teve essa visão? Foi Moisés. Patriarca Moisés. Foi Moisés, o precursor da lei. Foi Moisés, aquele mesmo Moisés que matou o egípcio, que era tido como o homem mais manso do mundo. Matou o egípcio sim, mas também foi aquele mesmo Moisés que viu Deus pelas costas e Deus pôs a mão em cima dele para que ele não morresse. Foi aquele mesmo Moisés que desceu do Monte Sinai, resplandecente, tinha que pôr um véu no rosto, porque senão o povo morria de olhar para ele. Esse mesmo Moisés viu a Universal Assembleia na visão que Deus deu para ele. Não que eu esteja aqui exaltando Moisés, não. Honra e glória seja a Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas você que defende a lei, saiba que foi Moisés que viu a noiva de Cristo. Aleluia! Xaramacai! E todas as coisas do Velho Testamento apontavam para Jesus Cristo na era cristã. Ali na cruz do Calvário foi encerrado tudo que se dizia a respeito à lei. Velho Testamento, até na cruz, foi consumado tudo. O que passa a valer para nós cristãos é de Atos dos Apóstolos para frente. Não que não é importante a gente examinar as histórias com H, verdadeiras do passado no Velho Testamento. Mas a nossa base para a salvação é Novo Testamento. Base para a nossa salvação é saber como Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, cresceu, fez o seu ministério, padeceu por amor à verdade, padeceu pelo reino de Deus. Foi morto, morte horrenda na cruz, ressuscitou ao 3º dia, desceu às partes mais fundas da terra, ressuscitou ao 3º dia, andou por espaço de 40 dias dando instrução aos apóstolos e foi ascendido aos céus diante de uma multidão, e ele vive e ele reina para todo sempre. É nesse Deus, Emmanuel, traduzido Deus conosco, Jesus, que eu creio. Aleluia. Não sou unicista, irmãos, mas também não sou ignorante, que tanto é 3 pessoas distintas uma da outra, como é os 3 um só. Como uma vez meu professor Wilson, teologia, disse, que eu era muito questionador. Irmãos, tem mistérios que a gente só vai saber quando chegar lá. Então o importante para mim, Rodrigo Novaes Hernandes, é saber que eu faço parte da Universal Assembleia e saber que eu creio em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos. Estou lutando e me esforçando para pôr em prática os ensinamentos de Cristo em minha vida. Enfim, irmãos, não estou bravo não, só quero deixar bem claro. E para você que acha que eu não tenho base bíblica para dizer para você que chama nós de desigrejado que o burro é mais inteligente que você, vocês conhecem a historinha de Balaque e Balaão? A loucura do profeta? Ele estava na jumenta dele. E ele foi andando, chega a um determinado ponto da história
que a jumenta dele aperta o pé dele e ela abaixa. Ele estava tão louco que ele não viu quando Deus abriu a boca da jumenta, que jumenta é praticamente um burro, da família do burro. E ele estava tão louco que ele discutiu com o animal, que não falava, mas Deus abriu a boca dele. E aí na frente tinha um anjo com a espada desembainhada, que se a jumenta não tivesse sido submissa ali, com medo do anjo, e eu creio que foi Deus, Balaão tinha morrido ao fio da espada do anjo. E ela disse que ela era a jumenta dele desde há muito tempo, que ele cavalgava, e porque ele estava espancando ela. Aonde vai a loucura do profeta, como tem muitos loucos aí, dando profetaiada, dando profetada, e não vê quando Deus usa uma jumenta humana, uma pessoa que não tem nada a ver para repreender ele ou ela, que fala asneira. Então fica aí, para você que nos chama de desigrejado. Estou saindo em nome de Jesus, com a graça de Deus e a unção do Espírito Santo em defesa de nós. Destemplado, desorganizado, desinstitucionalizado e não desigrejado, que estamos unidos na Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, que este vento vai passar. Nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus Cristo toma frente em tua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Irmãos, as Escrituras nos diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque, aqui ó, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmãos, nos despedimos aqui com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E para você que ainda não confessou, para você, homem e mulher, que ainda não confessou com a tua boca e creu com o teu coração, confesse aí onde você está a Jesus Cristo. Jesus, eu te confesso, eu te entrego a minha vida. Aceite Ele como Salvador, confesse os seus pecados para Ele, confesse que Ele é o Salvador e creia com o teu coração. E procure guardar e praticar os ensinamentos dele. Senhor e eterno Deus, que o teu Espírito Santo possa comover os corações com a graça de Deus, em nome de Jesus, eterno Pai. Amém, amém e amém.